Isaías 66:8 diz assim: quem já viu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Nasceria um povo no só dia, nasceria uma nação de uma só vez. Mas Sião mal esteve em dores de parto, e ela deu à luz aos seus filhos. E eu queria aqui narrar um pouquinho dessa história de renascimento de Israel, que é uma história muito linda. Lembrando que no ano 70 depois de Cristo, ali 30 e poucos anos após Jesus, Jerusalém foi destruída pelos romanos, o templo foi destruído pelos romanos. Jesus havia dito: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado, e serão levados cativos por todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo deles se complete. E assim a história dos judeus, a gente sabe que durante muitos séculos foi uma história de um povo sem pátria, de um povo sem um lugar fixo, às vezes fugindo de um lugar para o outro, sendo perseguido de um lugar para o outro. A gente sabe que a terra, como estava escrito ali em Levítico 26, como estava escrito ali em Deuteronômio 28, a terra ela foi abandonada, a terra se tornou ruína, a terra ficou ali jogada por muito tempo. E embora os judeus, sempre teve algum judeu por lá, mas na maioria das vezes aquela terra ficou abandonada. Mas quando chega ali no começo do século XIX, os judeus começam a sentir o desejo de retornar para a terra, principalmente os judeus do norte da Europa, que eram judeus mais pobres, que eram judeus mais religiosos, e eles tinham esse desejo de voltar para a terra. Então eles começam a voltar para a terra. Ali era pântano, ali era só ruína, ali não tinha condições boas de sobrevivência, mas eles estavam ali vivendo naquela terra. Mas essa história começa a mudar, e eu gosto de começar às vezes por um personagem da história de Israel, que nem sempre as pessoas conhecem, ouviram falar. Um homem chamado Alfred Dreyfus. Aqui na Guiana Francesa, aqui na América do Sul, no litoral da Guiana Francesa, tem um conjunto de ilhas bem pequenininhas ali, e tem uma ilha que a menor delas tem o nome de Ilha do Diabo, só para ver a condição da Ilha do Diabo. E a Ilha do Diabo, ela ficou famosa por causa de um homem que foi preso ali, um homem chamado Henri Carrière, e um francês foi preso ali, e ele conseguiu escapar dessa ilha, e escreveu um livro chamado Papillon, um livro que depois virou filme, e essa ilha acabou ficando muito famosa. Mas a primeira pessoa a morar nessa ilha, ou melhor, ser prisioneiro nessa ilha, era um homem chamado Alfred Dreyfus. Quem foi o Alfred Dreyfus? O Alfred Dreyfus era um judeu francês, capitão da marinha francesa. E o Dreyfus, ele fazia parte de um grupo de judeus, de um movimento chamado assimilacionismo. O que era o judeu assimilacionista? Era o judeu que ele não queria mais ser identificado como judeu. Ele cansou de ser discriminado por ser judeu. Então um movimento entre os jovens judeus, eles queriam negar a sua identidade judaica, eles queriam negar a sua identidade, a sua judaidade. Então o que eles queriam? Eles queriam o máximo possível se integrar na vida das nações onde eles estavam. Então, se ele estava na França, ele não queria ser judeu, ele queria ser um francês, ele queria ser um espanhol, ele queria ser um austríaco, um alemão, um português, um holandês, mas ele não queria ser identificado como judeu. E a gente olha assim a ironia de Deus, porque foi justamente com esses assimilacionistas que Deus começa a fazer a sua obra. Mas qual foi o problema do Dreyfus? O Dreyfus, para servir a nação dele, para servir a França, ele se tornou capitão da marinha francesa. Mas de repente encontraram os documentos secretos da marinha francesa lá na embaixada da Alemanha, e aí ficaram caçando quem foi o culpado, quem foi que levou esse documento secreto para lá, e não conseguiram descobrir. Mas precisava culpar alguém, precisava achar um culpado, e quem era melhor para ser o culpado era um judeu, né? Ele não tinha prova suficiente, não tinha nada que pudesse justificar que era ele, mas ele era judeu, então foi ele. E fizeram o julgamento do Dreyfus, e o Dreyfus foi parar lá na Ilha do Diabo, ficou ali 7 anos. O caso dele foi um caso assim muito famoso na história da França, porque abalou toda a França, dividiu a França. Um ano que ele estava preso lá, um outro judeu francês
chamado Émile Zola, que era um romancista. Ele escreve um artigo que ficou muito famoso, entrou para a história do jornalismo, chamado J'accuse, Eu Acuso. E ele começa a acusar as autoridades francesas, ele começa a acusar a marinha francesa, ele começa a mostrar que eles sabiam que o Dreyfus era inocente, mas que acusaram ele por ele ser judeu. Isso trouxe um rebuliço naquele país, pessoas morreram, o caso veio, mas demorou ainda 7 anos para que ele pudesse ser restabelecido na posição que ele tinha. Mas o que tem o Dreyfus a ver com o renascimento de Israel? E aí nós vamos ver um momento da vida dele, um momento que ele vai ser destituído publicamente do cargo que ele tinha, e aquilo era como se fosse um jogo de futebol famoso, muita gente ali para ver ele publicamente ser desonrado mesmo, porque foi considerado um traidor, e arrancaram, né, as insígnias do peito dele e disseram assim: Alfred Dreyfus, sois indignos de servir a França. Mas o que vai fazer a diferença é que naquele dia tinha um outro judeu, um judeu assimilado também, um judeu que não queria ser judeu, um judeu austríaco, jornalista, chamado Theodor Herzl. E o Herzl foi naquele dia para cobrir aquela matéria, né, para ver aquele momento, registrar aquele momento. E ele, como judeu, se assenta ali para assistir aquele momento, para registrar e fazer a matéria. E quando o superior ali vem, quebra a espada no joelho e fala para Dreyfus que ele é indigno de servir a França, todo mundo que está ali começa a gritar assim: morte a Dreyfus, morte aos judeus, morte a Dreyfus, morte aos judeus. E naquele momento assim o Herzl se assusta, porque ele é um judeu no meio de um monte de gente gritando ali: morte a Dreyfus, morte aos judeus. E ele fica com aquilo, ele fica chocado com aquilo. Quando ele está saindo, ele pergunta para um amigo dele assim: vem cá, vocês não são cristãos? Por que vocês falaram isso? Ele fala assim: olha, nós somos cristãos, mas quando se trata de odiar os judeus, nós somos unânimes. E ele saiu ali com aquele choque no coração dele. Mas alguém falou uma coisa assim, alguém escrevendo sobre esse momento, e eu estava lembrando do Pedro falando, né, do efeito borboleta, uma coisa às vezes pequena. E alguém disse que esse momento transformou um jornalista em um profeta, porque quando o Theodor Herzl ele sai dali e ele começa a pensar que só existe uma solução: o povo judeu tem que retornar para a sua terra e tem que se tornar uma nação como era no passado, eles têm que retornar para lá. E ele conta que isso entrou na cabeça dele e aquilo ficava na mente dele 24 horas por dia, todo lugar que ele ia, toda conversa que ele fazia, tudo aquilo que ele planejava era voltado para aquilo. E ele começa a conversar com alguns judeus e falam assim para ele: você está doido, rapaz? Já não gosta da gente. Se falar que a gente quer fazer um país, aí é que a coisa vai ficar pior mesmo. Mas aquilo não saía da cabeça dele. E aí ele vai conversar com um judeu que tinha dinheiro, judeus milionários mesmo, barões, e eles não querem ouvir nada. Falam: não, esquece essa conversa. Mas só que aquilo não deixa ele em paz. Aí em 1896 ele lança um livro chamado O Estado Judeu. É um livro muito simples. Esse livro Estado Judeu, ele é um misto, né? Esse livro Estado Judeu, ele é um misto de chamado para que o povo judeu volte para a terra, e ele é também ao mesmo tempo uma orientação de como os judeus tinham que fazer para voltar para a sua terra. Mas também ninguém deu ouvidos a ele. Então, no dia 27 de agosto de 1897, ele faz o primeiro congresso sionista. O movimento sionista é um movimento que fala em Israel voltar para sua terra, os judeus voltarem para sua terra e ser uma nação outra vez. Ele praticamente fez aquilo sozinho, com o dinheiro dele, reuniu ali umas 120 pessoas, mas ele disse naquele dia: hoje eu fundei o Estado de Israel. Daqui a 5 anos talvez, e daqui a 50 anos com certeza, todos o verão. Naquela ocasião ele apresentou o hino de Israel, ele apresentou a bandeira de Israel, e ali começou o movimento sionista em 1897. Ainda demoraria 50 anos para que as Nações Unidas reconhecessem o direito de Israel existir.
Mas o Hels morreu logo, ele morreu em 1904 e ele morre frustrado porque ele acha que aquilo lá não aconteceu, não deu certo, ele trabalhou muito e não conseguiu colher fruto nenhum, mas isso era engano dele, porque muitos continuaram a história dele, são muitos, não dá para colocar o nome de todos que tiveram ali na história, e nisso muitos estão imigrando para Israel. Um deles é o Ben-Gurion, que foi seu primeiro-ministro, e ele dizia assim, mais vale uma grama de prática do que uma tonelada de teoria, melhor já ir para Israel logo de uma vez. E ele vai fazer parte de todo um conjunto de pessoas que começam a trabalhar, e aí vários partidos diferentes, mas eles queriam trabalhar pelo renascimento de Israel. E então, quando vem a Primeira Guerra Mundial, um dos homens que ajuda a Inglaterra a ganhar a guerra, o nome dele é Chaim Weizmann, e ele desenvolveu um produto químico que ajudou a Inglaterra a ganhar a guerra. E aí então a Inglaterra chega para ele e fala assim, o que você quer, o que você deseja? E ele fala assim, eu quero o direito do meu povo de estabelecer um lar lá na Palestina. E aí vem um documento chamado Documento Balfour, e esse documento, os judeus vão se agarrar a ele como um direito que eles terão de voltar para a terra deles. E aí o tempo vai passando, e aí nós sabemos que vai acontecer algo muito dramático, algo muito terrível, que nós chamamos de holocausto, mas que os judeus eles chamam de Shoah, a catástrofe. Para eles aquilo foi uma catástrofe muito grande, e 6 milhões de judeus ali pereceram. Muitos deles nessa ocasião quiseram voltar, muitos desses quiseram voltar para ali, e já não podia porque o número era muito limitado. É muito interessante porque em 1896 o Herzl tinha escrito assim no Estado Judeu, ele falou assim, olha, hoje vocês não querem voltar para a terra, porque o antissemitismo, o ódio aos judeus está dormindo, mas esse ódio vai tornar a despertar, e vai despertar com uma força tão grande, que vocês não conseguirão resistir. E realmente foi o que aconteceu ali durante aquele período. Quando acaba 1945, quando acaba a guerra, 2 anos depois, nós vamos ter lá na ONU, a votação, a famosa votação presidida por brasileiro Oswaldo Aranha. No dia 25 de novembro ia ser a votação, 25 de novembro de 1947, mas quando ele vê o dia da votação, ele percebe que não tem gente suficiente ali para fazer isso. Então o que ele faz? Ele vai lá e ele faz uma manobra para adiar para o dia seguinte a votação, mas o dia seguinte era feriado, então adia 2 dias, nesses dois dias eles conseguem agora mudar a decisão de muitos líderes das nações, e no dia 29, então, quando a votação acontece, vota-se a favor da partilha, vota-se a favor da divisão, metade da terra ia ficar para os judeus, outra parte ia ficar para os árabes, e agora Israel poderia ser uma nação outra vez. Mas aí entre 1947, novembro, e o dia que estava marcado, que era 14 de maio de 1948, os árabes vão fazer muita pressão para que isso não aconteça, os árabes vão fazer muita pressão para que isso não ocorra, e a coisa começa a ficar difícil, muita gente começa a voltar atrás, não quer mais apoiar o renascimento de Israel. E é muito assim interessante, porque quando a ONU decide fazer a partilha, os judeus eles dançam nas ruas de Jerusalém, eles ficam muito felizes lá na rua de Jerusalém, e aquele que seria o primeiro-ministro de Israel, que é o Ben-Gurion, ele fica assustado, porque ele sabe que quando Israel renascer, quando Israel se tornar uma nação, os árabes virão com tudo. E aí no dia 14 de maio, chegou o dia de tomar a decisão, e a verdade é que os próprios líderes estavam em dúvida, porque eles sabiam que logo no dia seguinte eles enfrentariam 5 exércitos árabes, pelo menos, aquilo ia ser muito difícil, e aí eles estavam em dúvida. Tinha seis dos líderes de Israel que queria fundar o Estado, 6 não queria fundar o Estado, queria esperar mais, estavam na dúvida, e a gente olha a providência divina, porque um deles, o que ia dar o voto Minerva,
que era um general chamado Mosharet, e ele está saindo dos Estados Unidos, e ele está no aeroporto, e aí lá no aeroporto ele escuta um aviso de que tinha uma ligação para ele, e ele vai lá, e a ligação era do presidente Truman, o presidente dos Estados Unidos, e o presidente diz assim para ele: olha, vote a favor do renascimento de Israel, funde a nação, porque mesmo que nenhum país do mundo reconheça, mesmo que a ONU não reconheça, os Estados Unidos vão reconhecer. E aí ele vai para Israel, ele dá o voto dele a favor da criação de Israel, e no dia 14 de maio de 1948, Israel se torna uma nação outra vez. Só para cortar a história aqui, que tem que terminar, no dia 15, os britânicos foram embora, que estavam com a tutela daquela área. Dia 16, os exércitos árabes vêm com a seguinte promessa: 15 dias nós vamos jogar os judeus para o mar, 15 dias eles vão ser lançados para o mar. Mas a guerra demorou 6 meses, e depois de 6 meses Israel tinha vencido. Não só Israel tinha vencido, como Jerusalém, porque quando a ONU dividiu, ela falou: essa parte é dos judeus, essa parte é dos árabes, mas Jerusalém não é de ninguém, Jerusalém vai ser domínio internacional. Mas os judeus amavam Jerusalém, e eles conquistam metade de Jerusalém. Depois, em 1956, vai ter uma guerra. Depois, em 1967, vai ter a famosa Guerra dos 6 Dias. Nesses 6 dias, eles agora conquistam a parte oriental de Jerusalém. Depois vai ter uma outra guerra em 1973, que é a Guerra do Yom Kippur, e em todas essas guerras, Israel ali permaneceu. De lá para cá foram atos terroristas, de lá para cá foram ações contra Israel, mas Israel permanece lá até hoje. E aí nós vamos pensar: mas permanece lá até hoje por quê? Só porque eles têm toda essa tecnologia, esse empenho, esse foco, essa garra? Claro que eles têm isso, mas mais do que isso, é porque há um Deus de Israel pelejando por eles. Eu gosto desse versículo de Provérbios: o cavalo se prepara para a batalha, mas é do Senhor que vem a vitória. Amém, glória a Deus. E aí tem que terminar, mas eu quero terminar com essa palavra aqui, que é muito bonita, Jeremias 31, 35, que talvez seja assim o atestado de sobrevivência de Israel. Lá, pode abrir aí, vamos terminar lendo essa passagem, Jeremias 31, 35, 36, mas eu gosto da profecia de Amós 9, 14, 15, quando Deus fala assim: eu tirarei do exílio o meu povo, e os colocarei de volta na sua terra, e eles reedificarão as cidades assoladas, eles plantarão vinhos e beberão do seu vinho, eles plantarão pomares e comerão do seu fruto, eu os colocarei na sua terra, e não serão mais arrancados da terra que eu lhes der, diz o Senhor. Deus é fiel em tudo aquilo que Ele promete. E aqui Jeremias 31, 35 diz assim, aqui a minha NVI diz assim: assim diz o Senhor, aquele que designou o sol para brilhar de dia, que decretou que a lua e as estrelas brilhem de noite, que agita o mar para que as suas ondas rujam, o seu nome é o Senhor dos exércitos. Somente se esses decretos desaparecerem de diante de mim, declara o Senhor, deixarão os descendentes de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Eu queria que você desse uma grande salva de palmas ao Deus de Israel. Queria que você ficasse em pé. Amém. Quem quer dar palavra?